Seria esse o novo caso Richthofen? No vídeo de hoje eu irei falar sobre um crime que, apesar de ser extremamente chocante, foi pouco noticiado. Viviane Mori, uma jovem de classe média alta, aparentemente bem casada e muito inteligente, teria orquestrado o fim de toda a sua família. Será que ela foi vítima de alguma forma? Vingança ou ganância? É o que vamos descobrir agora. Oi, eu sou o Chamal e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a se inscrever aí, clicando no botão vermelho que tem abaixo, escrito inscreva-se. Peço também que deixe o like e ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica. E caso ele não envie a notificação, me siga lá no meu Instagram, que é esse aqui que aparece aí na tela, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. Então, dados os recados, vamos pro caso. Viviane Mori Ramos é a filha mais velha do casal Vladimir Baggio e Tieme Cláudia Mori Baggio. Ela também tinha um irmão chamado Vitor. Viviane, de 27 anos na época dos fatos, é casada com o advogado criminal Carlos Alberto Assis Ramos, com quem tem uma filha pequena de 3 ou 4 anos de idade. Vitor, o irmão dela, que na época tinha 22 anos, era o dono de uma tabacaria, e seu pai Vladimir era um empresário bem-sucedido no ramo da apicultura, a criação de abelhas para a produção do mel. Além disso, a família tinha um sítio em Votuporanga, em São Paulo, chamado Estância Paraíso, onde eles moravam e produziam mel. Sua mãe Tieme havia acabado de receber a parte dela em uma herança, que dava um total de $200 mil. E segundo as reportagens sobre o caso, não se tem muita explicação do porquê, mas a Viviane não se dava muito bem com os pais. Ela nunca teve um relacionamento muito amigável com eles, apesar de ter tido uma vida bastante confortável. Até então, nada muito sério havia acontecido, porém, em 2022, a Viviane acusou formalmente seu pai de ter abusado dela. E na época, chegou a ser feito um boletim de ocorrência e o crime estava sendo investigado. Porém, algum tempo depois, no dia 10 de maio de 2023, Vladimir percebeu uma movimentação estranha no entorno de seu sítio. Como eles viviam em uma área remota, existia um grupo de segurança do bairro no WhatsApp, onde os moradores trocavam informações, e nesse grupo o Vladimir avisou que havia um homem muito estranho rondando sua propriedade, e inclusive ele conseguiu tirar uma foto desse tal homem. Já no dia seguinte, dia 11, Vladimir enviou uma nova mensagem para o grupo apenas com a palavra socorro. Uma tenente que fazia parte do grupo viu a mensagem e avisou aos colegas da polícia que poderia estar acontecendo algum crime no sítio da família Baggio, e eles deveriam pelo menos ir até o local para verificar. Assim que chegaram no sítio, os policiais viram o carro da família aberto na garagem, com vários objetos da casa, como televisão, dinheiro e joias dentro dele. Ao entrarem na residência, eles encontraram Vitor e Vladimir amarrados, amordaçados e feridos na cozinha. Uma ambulância foi acionada e constataram que Vladimir já estava sem vida. O Vitor ainda estava vivo, porém em estado gravíssimo. Ambos haviam sido atingidos por disparos na cabeça e, apesar dos esforços para preservar a vida do Vitor, ele faleceu logo após dar entrada no hospital. Pai e filho haviam apanhado muito antes de serem alvejados, principalmente o Vladimir. Segundo as investigações iniciais, aquele havia sido um roubo que havia dado errado, pois aparentemente os criminosos notaram a movimentação da polícia e abandonaram o carro da família com tudo o que eles planejavam roubar. E apenas 3 horas após o ocorrido, policiais que estavam fazendo uma ronda pelo bairro acabaram prendendo 2 homens que não eram da região. Eles fizeram as prisões após uma denúncia anônima de uma pessoa que teria reconhecido um dos dois como sendo aquele homem estranho que estava rondando o sítio do Vladimir. Os 2 homens que foram presos são Gustavo Henrique de Oliveira Cruz, de 29 anos, e Luiz Henrique dos Santos, de 34 anos. O Gustavo confessou que ele havia ido ao sítio com o seu comparsa para roubar e acabou tirando a vida de todos que encontrou por lá. No entanto, um ponto dessa história não fazia sentido para a polícia. Se eles queriam apenas roubar e as vítimas já estavam imobilizadas, os 2 poderiam muito bem ter pego o carro da família e fugido nele, pois assim a ação seria muito mais rápida e a polícia não teria os encontrado facilmente. Além do mais, por que o Gustavo confessou o crime tão rápido sem nem sequer tentar se defender?
Essa foi uma questão que tumultuou a mente dos investigadores. Bom, quando a Viviane recebeu a notícia do ocorrido, ela pareceu muito abalada. Ela e o marido foram ao velório de seus parentes e a mulher chegou até mesmo a fazer uma homenagem para o irmão nas redes sociais. O texto que ela publicou dizia o seguinte: "Sua jornada infelizmente veio ao fim. Que Yansan tenha lhe acompanhado em sua passagem e que seja recebido com muitas festas no Orum. Sempre terei contigo somente as boas lembranças." Já sobre o pai, ela não postou absolutamente nada e inclusive apagou esse texto que fez para o irmão alguns minutos depois de postar. Como os investigadores não ficaram convencidos da teoria de latrocínio, a polícia decidiu fazer um novo interrogatório com os dois suspeitos, e dessa vez, após serem pressionados, eles confessaram que foram contratados para executar o crime e que receberiam R$30 mil, 10 mil por cada vítima. Porém, a mãe da família não estava no local. TM se salvou pois havia viajado com urgência no dia anterior para o Mato Grosso do Sul para dar assistência à mãe que estava doente. Porém, entre todas as declarações dos criminosos, a que mais chamou a atenção e chocou os policiais foi o fato de que quem havia encomendado o crime, segundo Gustavo, foi Carlos Alberto e também a Viviane. Com essa informação, as autoridades seguiram investigando e descobriram que Viviane e Carlos Alberto foram a um posto de gasolina se encontrar com os executores da família. Lá eles fecharam um acordo e ali mesmo foi feito parte do pagamento e combinados os detalhes. Segundo o que Gustavo contou em uma entrevista, ele já era conhecido de Carlos Alberto, pois era cliente do escritório de advocacia dele e estava tentando pegar a guarda de sua filha na justiça. Ele disse também que Viviane mandou que ele agredisse muito o pai dela antes de ceifar sua vida, demonstrando um grande desejo de vingança. Mesmo que esse pedido em específico desse a entender que tudo o que a Viviane queria era vingança do pai que abusou dela, os investigadores chegaram à conclusão de que, na verdade, o crime foi cometido apenas porque ela queria a herança da família, que girava em torno de R$2 milhões. O Gustavo, o executor do crime, já tinha antecedentes criminais por furto, tráfico e associação ao tráfico, e já havia cumprido pena durante 6 anos e 8 meses. Não se fala muito nas fontes sobre o outro participante do crime, Luiz Henrique, mas segundo Gustavo, o Luiz não teria feito nada diretamente com as vítimas. Ele foi junto apenas para auxiliar no roubo. O próprio Gustavo contou que ele mesmo ceifou a vida de Vladimir e Vitor. Inclusive, por não terem encontrado o TM, eles teriam recebido apenas R$20 mil e não os 30 que eram combinados, já que seriam 10 mil por cada integrante da família. Sendo assim, no dia 22 de maio de 2023, Viviane e Carlos Alberto foram presos em casa por suspeita de serem os mandantes do crime. No celular de Carlos Alberto foram recuperados áudios e mensagens de textos trocadas entre ele e Gustavo, que haviam sido apagadas. Nessas conversas eles planejavam os detalhes do crime, confirmando inclusive que ele só pagaria 20 mil, pois parte do plano não havia sido cumprido. Já no celular de Gustavo, haviam mensagens dele chamando o Luiz Henrique para participar e falando sobre as joias da família que eles poderiam roubar. E com base no que descobriram, as autoridades conseguiram refazer a dinâmica do crime, que foi a seguinte: os dois homens sabiam que por ter um comércio que ficava longe do sítio, o Vitor era o último a chegar em casa. Então, na noite de 11 de maio, eles ficaram escondidos esperando o rapaz chegar. E quando ele chegou na residência, os dois bandidos o renderam e entraram no sítio com ele. E lá surpreenderam o Vladimir, que estava dormindo. Os criminosos levaram pai e filho para a cozinha, onde os prenderam na cadeira e os amordaçaram. Depois disso, eles foram recolher os itens de valor que eles conseguissem encontrar e levaram tudo para o carro da família. Inclusive, eles teriam voltado até a cozinha e filmado os dois presos e amordaçados e mandado esse vídeo para a Viviane e o Carlos Alberto. Depois disso, Gustavo teria atirado nos dois e quando estavam indo embora, eles viram a movimentação no terreno e resolveram fugir a pé, levando apenas o que conseguiram carregar. TM, que sobreviveu apenas porque estava viajando sem a filha saber, atualmente vive se escondendo. Ela passa um tempo curto em cada lugar, pois apesar das prisões dos mandantes e executores do crime, ela ainda tem muito medo de ter a vida ceifada, assim como seu filho e seu marido. Todos os envolvidos seguem presos aguardando o julgamento. Gustavo alega que só aceitou a proposta de Carlos Alberto pois estava endividado.
como se isso fosse motivo para matar as pessoas. Viviane está no presídio de Tremembé e Carlos Alberto está no centro de detenção provisória de Paulo de Faria. Nas últimas notícias sobre o caso, é dito que a audiência de instrução seria realizada no dia 27 de novembro de 2023. Já o julgamento do casal não tem data prevista. Bom, lá no início do vídeo eu falei que talvez esse fosse o novo caso Richthofen, porque para mim os dois crimes têm muita semelhança. Ambos foram motivados apenas pela ganância, a vontade de pegar a herança da família. A diferença é que no caso dos Richthofen, a Suzane não teve coragem de ceifar a vida do irmão. E nesse caso aqui, a Viviane ceifaria a vida de todo mundo sem pena nenhuma. Inclusive, se eu não me engano, no caso Richthofen, a Suzane também falou que havia sido abusada pelo pai, para tentar justificar o que aconteceu, mas eu posso estar até cometendo aqui algum tipo de deslize. No entanto, se você sabe melhor, deixa aí nos comentários e também opine o que você achou sobre essa história, se você de fato também percebeu alguma semelhança entre os dois casos. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e jamais do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos. O roteiro desse vídeo foi feito pela Giane Santos, a Blood Moon. Então, por hoje é só. Até a próxima e tchau!